Boa noite a todos. O pessoal tá me escutando aí? Vocês vão me desculpando, mas essa questão de tecnologia acaba nos atrapalhando um pouquinho quando a gente não sabe. Pessoal, vocês estão me escutando? Estão vendo, visualizando legal? Bom, vocês estão me escutando, né? Estão escutando a musiquinha? Ok. Vamos dar início à nossa reunião de hoje, né? Primeiramente, agradecer a todos, agradecer à Casa Espírita Paz, Amor e Caridade por estar aqui representando eles nessa semana tão especial, na 12ª semana de Allan Kardec, aqui em Umas. Desde domingo, nós tivemos palestras, né, com os nossos irmãos aqui dos centros de Umas e alguns convidados que trouxeram grandes conhecimentos, enriqueceram, né, e transformando, abrindo a nossa visão para a vida futura. Então, vamos ao estudo da noite. Gostaria de pedir desculpa pela falha da minha ignorância com a tecnologia, mas estou aprendendo. Então, vamos dar início ao estudo da noite. Peço a todos que coloquem um copo d'água ao lado, ok? Enquanto estivermos aqui no bate-papo, nós vamos estar conectados com a espiritualidade maior. E a espiritualidade maior irá fluidificar as nossas águas quando chegarmos na prece final, ok? Então vamos fechar os nossos olhos. Convido a todos que mentalizem, né, Deus, nosso Mestre amado Jesus, para poder fazer a prece inicial. Mestre amado Jesus, queremos lhe agradecer pela oportunidade de trabalho, por estarmos aqui juntos essa noite, conectados pela tecnologia, conectados pela espiritualidade maior, conectados para um único objetivo, que é o conhecimento. Senhor, abençoa cada lar
dos nossos irmãos. Estamos aqui mandando muita luz a todos os participantes da noite. Receba o nosso carinho, receba o nosso abraço e que a espiritualidade maior possa visitar cada um de vocês durante o nosso estudo, para que seja feita uma limpeza nos nossos lares, trazendo muita harmonia, muita paz, muito amor. Gratidão, Senhor. Gratidão. Que assim seja. Bom, vamos lá. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os grandes tarefeiros da mediunidade no Brasil. O Brasil é considerado o coração do mundo e é considerado também a pátria do Evangelho. Mas sabemos que a mediunidade está em todo lugar do planeta, espalhando informações para todos os nossos irmãos. Primeiramente, no livro Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo, se eu não me engano, 26, fala sobre a mediunidade gratuita. É onde nos mostra que a mediunidade não é um privilégio e se encontra em todos os lugares. E a primeira condição para se alcançar é a benevolência dos bons espíritos, é a humildade, o devotamento, a abnegação e o mais absoluto desinteresse moral e material. Ou seja, a mediunidade não é uma arte nem um talento. Por isso, não pode se tornar uma profissão. Por isso, não pode ser cobrada. No livro dos médiuns, no capítulo 28, ele nos mostra as categorias dos médiuns. Porque tem médiuns videntes, curadores, pintores, músicos, são vários tipos. Então, é interessante, quem tiver interesse, dar uma pesquisada e consultar. Tem muita informação no livro dos médiuns. E hoje nós vamos falar dos tarefeiros da mediunidade aqui no Brasil. Pesquisando no Google, ele nos mostra 55 médiuns mais conhecidos aqui no país. Nós vamos conhecer alguns só, tá? Devido ao tempo, eu fiz um resuminho muito rápido, como se fosse contando uma historinha para vocês, para não ficar tão cansativo. Mas sabemos também que existem muitos médiuns que não são tão conhecidos assim, né? Então, durante o nosso bate-papo, eu gostaria que vocês colocassem aí no chat nomes de médiuns que vocês conhecem, tá? Que aí eu vou estar falando e também vou estar fazendo tipo uma homenagem, né, para esses médiuns. Não é porque eles não são tão conhecidos que eles não realizam o seu trabalho, a sua missão. Ao contrário, né? Eles estão trabalhando para a evolução da humanidade. Então podem colocar aí no chat que eu vou estar falando e fazendo uma homenagem aos médiuns que eu não falar aqui, que vocês conhecem. Ok? Eu vou tentar compartilhar uma tela para vocês aqui. Só um minutinho.
foi na configuração que eu entrei aqui na tela que não deu certo para me compartilhar. Só um minuto. Enquanto isso, eu vou colocando a musiquinha para vocês. E vocês não perdem a conexão com a espiritualidade maior, ok? Eu acho que eu não vou conseguir compartilhar. Bom, vamos falar dos nossos médiuns, os grandes tarefeiros da noite. Uma pena, vou tentar aqui. Vou tentar mais uma vez para vocês receberem. A informação, ok? Se alguém souber e puder me ajudar aí no chat, pode compartilhar, tá? Estou tendo dificuldade aqui de compartilhar a tela. Bom, pessoal, vamos lá. Não sei se é o meu programa ou se é o computador aqui. No Google, ele mostra 55 médiuns tarefeiros aqui no Brasil, ok? Adelaide Câmara. Ela foi natural de Natal, Rio Grande do Norte. Nasceu em 1874 e faleceu em 1944. Conhecida como Aura Celeste. Em 1898, manifestou a mediunidade e trabalhava junto com Bezerra de Menezes. Psicografou alguns livros, além de publicar em jornais e revistas espíritas. Adelaide Câmara. Amaury Pena, sobrinho do Chico Xavier. Ficou conhecido por falar mal do tio, dizendo que Chico era uma farsa igual ele. Onde um padre usou os seus argumentos para atingir Chico. Tinha problemas com bebidas e desencarnou com 27 anos. Estou citando isso, pessoal, para mostrar também que os médiuns, tá? Não são apenas flores, eles sofrem muita perseguição. Então, é importante a gente entender e valorizar a missão dos médiuns aqui, porque como nós vivemos num planeta de provas e expiações, eles têm muita perseguição, porque já são mais avançados e o nosso conhecimento ainda é pequeno. Eu estou contrariada porque eu não consegui compartilhar a tela. Eu fiz um slide tão bonitinho para vocês
e eu não estou conseguindo compartilhar. Deixa eu tentar aqui mais uma vez. Ok. Ana Prado. Ana Prado nasceu na cidade de Belém do Pará. Foi conhecida pela sua manifestação mediúnica de materialização. Desencarnou em 1923. Vocês podem observar que cada médium foi em um canto do país, tá? Benjamin Gonçalves Figueiredo. Viveu aqui na Terra de 1902 a 1986. Foi líder da Umbanda, onde exerceu várias áreas de liderança para a divulgação da religião espiritualista. Nós sabemos que existem várias religiões espiritualistas e que todas as religiões, sem exceção, existem médiums, né? Médiums trabalhadores. Por isso que não podemos ter aos nossos irmãos. A espiritualidade maior nos mostra que não podemos ter de forma alguma preconceito, discriminação com religiões, com raça, com cor. Então, precisamos citar aqui também esses grandes médiuns que foram destacados em outras religiões espiritualistas. Benjamin Teixeira de Aguiar, natural de Aracaju, Sergipe, mas hoje atualmente vive nos Estados Unidos, onde é nominado como orientador espiritual. Ele tem o dom da psicografia e da psicofonia, figura importante onde defende a paz universal, junto com a organização da ONU. Bezerra de Menezes, muito conhecido, né? Nasceu em Riacho do Sangue, Ceará, 1831. E viveu no Rio de Janeiro. Faleceu em 1900. Viveu aqui conosco, na Terra, 68 anos. Fez faculdade de medicina no Rio de Janeiro. Mas além de médico, foi escritor, político, jornalista e militar. Recebeu o Livro dos Espíritos através de um amigo. E em uma viagem, ele fez uma grande observação. Presta atenção no que Bezerra de Menezes falou. Deu-mo na cidade e eu morava na Tijuca, a 1 hora de viagem do bonde. Embarquei com o livro e, como não tinha distração para a longa viagem, disse comigo: ora Deus, não hei de ir para o inferno por ler isto. Depois, é ridículo confessar-me ignorante desta filosofia, quando tenho estudado todas as escolas filosóficas. Pensando assim, abri o livro e prendi-me a ele, como acontecera com a Bíblia. Lia, mas não encontrava nada que fosse novo para o meu espírito. Entretanto, tudo aquilo era novo para mim, porque foi a primeira vez que ele pegou o livro dos Espíritos. Eu já tinha lido ou ouvido tudo o que se achava no livro dos Espíritos. Preocupei-me seriamente com este fato maravilhoso, e a mim mesmo dizia: parece que eu era espírita inconsciente, ou mesmo, como se diz, de nascença. Ou seja, acontece até conosco, né? Tem situações que a gente vai ler um livro ou escuta uma história e a gente observa que parece que a gente já vivenciou aquilo. E aconteceu isso com Bezerra de Menezes, quando ele pegou a primeira vez o livro dos Espíritos, que ele ganhou de um amigo,
e numa viagem ele teve a oportunidade de abrir e se apaixonar pela doutrina. Em 1889, foi eleito presidente da Federação Espírita aqui no Brasil. Bezerra de Menezes foi também conhecido como o Kardec brasileiro e o médico dos pobres. Teve 21 artigos e livros escritos. Foi membro de 12 instituições e centros espíritas. 25 livros após o seu desencarne, através do médium Chico Xavier, Divaldo Franco, Ivone do Amaral, Maria Cecília Paiva e o Valdo Vieira. Ou seja, ao desencarnar, ele continuou trabalhando. Como nós também, ao desencarnar, nós vamos continuar trabalhando. Estamos aqui apenas em treinamento. Mas o que chamava atenção em Bezerra de Menezes era a sua caridade com as pessoas carentes, aonde praticava medicina sem cobrar. Por isso foi considerado o médico dos pobres. Tem um filme, né? Foi muito bem produzido, de Bezerra de Menezes. Mas eu acredito que no filme eles não conseguiram passar a grandeza de Bezerra de Menezes. Demonstraram a vida, como foi a criação, como foram as dificuldades, mas a grandeza de Bezerra de Menezes era inexplicável, na verdade. Caibar Schutel, natural do Rio de Janeiro, nasceu em 1868 e desencarnou em 1938. Foi consagrado com o título de o Pai dos Pobres, pois dava remédio de graça aos carentes e utilizava sua própria casa para acolher doentes. Vocês podem observar que os médiuns, além de ter a mediunidade de se comunicar com os nossos irmãos desencarnados, eles são espíritos que têm a necessidade, que sabem o valor de estar compartilhando o seu amor com o próximo, né? Todos eles, como foi falado anteriormente, a mediunidade gratuita. Nenhum deles cobraram por estar servindo ao próximo, né? Porque somos apenas instrumento da espiritualidade maior. Então, eles nos orientam como devemos fazer e cabe a nós entender a mensagem e praticar. Nós vamos citar vários nomes aqui e vocês podem perceber o que eles têm de diferente, como é que eles conseguiram fazer isso, tá? Então, é um questionamento para a gente poder, nós trabalhadores também, de casas espíritas, nós temos que nos espelhar, ter eles como os exemplos, né? Então, nós temos que fazer esses questionamentos. Como eles fizeram, qual que é a diferença, para que nós possamos seguir o exemplo de cada um. Celso de Almeida Afonso trabalhou com o Chico Xavier. Muitos de vocês devem conhecê-lo pessoalmente. De Araxá, nasceu em 1940 e desencarnou em Uberaba 2013. Foi considerado como sucessor do Chico. O nosso Chico Xavier foi falado no início da semana pelo nosso querido professor Cleomar, que é onde falar de mediunidade e não falar do Chico é impossível, né? Nasceu em Pedro Leopoldo, 1910, e desencarnou em Uberaba, 2002. Magnífico na sua psicografia, onde desempenhou seu trabalho muito bem, junto com seu mentor Emmanuel. Escreveu mais de 450 livros, e todos os direitos autorais
foram destinados às instituições de caridade. Estão falando aí que tem um livro chamado 13º Apóstolo, que se trata de Zaqueu. E segundo, Bezerra é a reencarnação de Zaqueu. Muito obrigada, irmã Silva, pela informação. Isso que é gostoso, a troca de informação, a gente aprender juntos, né? Gratidão. Então, voltando ao Chico Xavier, ele escreveu mais de 450 livros com todos os direitos autorais destinados à instituição de caridade, ou seja, não recebeu nenhum centavo por isso. Psicografou mais ou menos 10.000 cartas. Imagina psicografar 10.000 cartas. O tanto que ele trabalhou. Trabalhou para quê? Para levar conforto, principalmente às mãezinhas que presenciaram o desencarne dos seus filhos. O Chico, ele transbordava pelo seu olhar a humildade, o amor, a compaixão, a fraternidade. Muitos falam que ao chegar perto dele sentia cheiro de rosas, né? Então, ele é um grande exemplo para nós. Ele foi considerado líder espiritual aqui no Brasil. Então, a sua presença é tão viva até hoje, que é difícil você abrir uma página de redes sociais e não ver uma mensagem do Chico. Então, ele ainda vive, né? Ele ainda está conosco, nos trazendo conforto, carinho, através das suas mensagens. Só tem uma palavra para definir, para falar para o Chico: gratidão. Tem um filme também do Chico Xavier, onde conta a sua história. Sabemos que o Chico sofreu muito, né? Doenças, provações, mas nem por isso ele deixou de cumprir a sua missão aqui na Terra. Nem por isso ele desanimou, desistiu de continuar trabalhando para o próximo. Tem uma historinha do Chico com Emmanuel, aonde ele fala que ele pergunta o seguinte: certa vez, Chico Xavier, em desdobramento, numa visita ao plano espiritual com Emmanuel, viu milhões de bolinhas coloridas, nas mais diversas cores, subindo, e perguntou a Emmanuel: o que é essa maravilha, Emmanuel? Emmanuel fala para o Chico: são as vibrações de amor de milhões de encarnados que estão realizando preces e vibrando amor por todos os necessitados. Chico responde: sempre pensei que as vibrações viessem do plano espiritual para os encarnados. Emmanuel diz: não, Chico. Onde houver alguém ligado em preces, manda para cá as vibrações de amor, que são armazenadas para beneficiarem aos irmãos necessitados, que chegam ao plano maior em difíceis condições. E também são direcionadas aos nossos irmãos encarnados que passam por provações. Portanto, lembrem-se de que suas vibrações de amor, orações, preces ajudam nesse instante em diferentes regiões do universo. Isso foi um exemplo que o Emmanuel deu para o Chico, que aquelas bolinhas coloridas eram vibrações de amor. Ou seja, nós podemos mandar amor para o lado de lá e o lado de cá também pode receber amor através das nossas preces, orações, dos nossos sentimentos sinceros. Vamos falar também um pouquinho do Divaldo Pereira Franco.
hoje também é muito difícil não conhecer esse grande médium brasileiro. Nasceu em Feira de Santana em 1927 e ainda vive entre nós, tem 93 anos. Hoje mora na Mansão do Caminho, em Salvador. É escritor, orador, fundador da mansão, onde acolhe mais de 3.000 pessoas e atende cerca de 6.000 pessoas. Moram lá 3.000 pessoas e eles atendem pessoas carentes em cerca de 6.000 pessoas. Carentes que eu falo não é só carente material, tem a carência também espiritual, uma carência de prece, uma carência de atenção. Então, pessoas carentes não é só pessoas que não têm condições materiais. E em todos os nossos centros, nós temos essa obrigação de acolher a todos, né? Lá, o Divaldo também tem centenas de crianças que foram registradas como filho do Divaldo. No exterior, o Divaldo é conhecido como Paulo de Tarso. Divaldo tem como mentora a Joana de Ângeles e foram 250 livros psicografados. Um grande e belo trabalho. Quem ainda não assistiu o filme de Divaldo Franco, eu aconselho. Foi muito bem elaborado, aonde demonstra tanto esforço, tanta vontade de trabalhar com a espiritualidade. E é um grande médium, um grande orador, que convive conosco até hoje. Ele passa praticamente quase todos os dias dando palestra no Instagram, na Mansão do Caminho. Então, uma das funções dos médiuns é levar informações a todos os irmãos, né? E o Divaldo faz isso muito bem. Vamos para Eurípides Barçanufo. Nasceu em Sacramento em 1880 e desencarnou em 1918. 38 anos. Foi um dos pioneiros do espiritismo aqui no Brasil. Fundou o primeiro colégio espírita aqui no país, onde dava educação gratuita para milhares de crianças carentes. Aos 22 anos já tinha uma grande importância na cidade de Sacramento. Ele era vereador, educador e jornalista. Seu primeiro contato com o espiritismo foi através do seu tio, aonde entregou um livro para ele ler, Depois da Morte, de Leon Denis, onde encontrou nas reencarnações explicações lógicas. Foi a partir daí que ele começou a participar de reuniões mediúnicas, aonde abriu a visão dele. Assim, abandonou a religião católica e começou a trabalhar no centro espírita, onde tinha uma farmácia homeopática, que fornecia remédios de graça para os irmãos, pois trabalhava diretamente com Bezerra de Menezes. Ele também foi muito perseguido pelos padres da época e pela sua própria família. Francisco Peixoto Lins, conhecido como Peixotinho, viveu aqui 61 anos. Médium de efeito físico, começou a servir o exército no Rio de Janeiro e, por ser militar, mudou para muitas cidades. E aonde ele ia, ele fundava um centro espírita. Era muito conhecido também pelos receituários homeopatas. O Divaldo tem uma historinha que narra um acontecimento com Peixotinho. Em uma de suas palestras, que Peixotinho, sofrendo uma certa vez de uma úlcera gástrica, todas as medicações prescritas pelos médicos aqui na Terra
agravavam os sintomas de asma que Peixotinho tinha. O que aconteceu? Como a misericórdia do plano espiritual, através do seu mentor, revelou que ele seria dado um tempo na sua asma para que ele pudesse tratar da úlcera. E assim fez. Ele tratou da úlcera, sarou, só que, porém, no dia que o médico falou para ele que ele estava curado da úlcera, a sua asma voltou. De acordo com o Divaldo, essa asma do médium era fruto de uma reencarnação como corsário, em que ele matava as vítimas sufocando-as. Ou seja, o que ele fez em vidas passadas, ele teve uma sequela, uma consequência nessa vida, e ele precisava passar por aquilo, né? Como todos nós. Então, gente, é o que a gente fala, a mediunidade, a espiritualidade é muito sábia. E nós precisamos confiar, nós precisamos acreditar que estamos no caminho certo, com Jesus nos orientando e sempre fazendo bem. Nós sabemos que irá existir uma religião no futuro que chamará fraternidade, aonde todos nós iremos entender que precisamos um dos outros, que somos todos irmãos. Vamos continuar aqui com a história de alguns médiuns. Inácio Bittencourt, em 1862, e desencarnou em 1943. Conviveu conosco aqui 81 anos. Nasceu em Portugal, mas mudou aqui para o Rio de Janeiro. E aos 20 anos teve uma doença onde levou a procurar um médium na cidade que recebeu a cura. Indignado, ele voltou no médium e perguntou como ele tinha feito aquele milagre. E o médium entregou para ele o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Médiuns. A partir daí, ele começou a desenvolver a mediunidade de cura e receituar remédios. Criou o seminário Aurora, fundou o Centro Espírita em um abrigo com o nome de Teresa de Jesus. Tudo acontece no momento certo. Tudo acontece na hora certa, né? E muitas das vezes precisamos passar por turbulências, por alguns sofrimentos, para que a gente possa nos mexer, para que possa chamar a nossa atenção. Vamos lá. Inácio Ferreira de Oliveira, muito conhecido também entre a espiritualidade, os espíritas, 1904 a 1988. Viveu 84 anos. Médico psiquiatra espírita, foi um grande amigo de Chico Xavier. Ele tratava dos enfermos do Sanatório Espírita de Uberaba, que foi diretor por mais de 50 anos. Publicou 2 livros enquanto estava aqui na Terra, mas começou a ditar livros mesmo quando desencarnou, através do médium Carlos Antônio Bacelli. A história do Inácio é muito linda. Vale a pena, quem tiver curiosidade a mais de conhecer, dar uma pesquisada. Imagina um médico psiquiatra trabalhar 50 anos no mesmo hospital. Que tanta dedicação que ele teve com aqueles pacientes, né? E além disso, ao desencarnar, eles falam que ao desencarnar foi que começou realmente o seu trabalho, aonde começou a ditar os livros. É por isso que eu falo, nós estamos todos aqui em treinamento. Nós vamos trabalhar de verdade lá na nossa verdadeira vida, no plano espiritual. João Nunes Maia, Glaucilândia, Minas Gerais, de 1923 a 1991.
A sua mediunidade foi despertada desde cedo com a psicografia, psicofonia, clarividência e desdobramento. Psicografou mais de 100 obras. Por isso temos uma rica literatura espírita aqui no Brasil. E cada vez pegamos um livro, parece que ainda não tivemos o conhecimento, né? Então, precisamos estudar, 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 sempre ter os olhos como aluno e nunca de professor. Uma característica desses grandes médiuns tarefeiros aqui no Brasil também foi isso. Ele olhava para o próximo com humildade e como se ele quisesse sempre aprender mais. Ele nunca demonstrou que sabia mais, e sim, ou que estava no mesmo nível, estavam no mesmo patamar, né, querendo um conforto, um querendo um conforto e o outro querendo confortar. Então isso é gratificante, é maravilhoso. José Raul Teixeira, grande conhecido também pelos espíritas, mais conhecido como Raul Teixeira. É natural de Niterói, Rio de Janeiro, e nasceu em 1949. Foi educador, orador, médium de psicografia. Ele levou a doutrina espírita para todos os lugares do Brasil e deu palestras em 45 países. Tem 37 livros psicografados. Só que em 2012, em uma viagem para os Estados Unidos, ele sofreu um AVC. E aí começou a impossibilitar ele de dar palestras. Mas é um grande médium também, muito conhecido pelos espíritas. Vamos falar também da Ivone do Amaral Pereira, uma grande mulher carioca, 1900 a 1984. Era costureira e médium de psicografia, muito respeitada por nós espíritas. Com 4 anos de idade, a Ivone já tinha 2 amigos invisíveis. O Charles, que ela considerava o Charles como seu pai verdadeiro, por causa de lembranças de vidas passadas. E o Roberto, que seria um médico espanhol, que viveu aqui na Terra em meados do século XIX. A Ivone atuou em várias casas espíritas, em Lavras, Barra do Piraí, no Rio de Janeiro, Juiz de Fora, Pedro Leopoldo, em Minas Gerais, que é a mesma cidade do Chico, e residiu, Rio de Janeiro foi a última residência dela. Mas, desde 1926, ela começou a escrever os livros. Porém, começou a publicá-lo apenas em 1950. Ou seja, ela começou a escrever, mas ficou guardado para ela. Em 1950, começou a publicar os livros. Porque ela teve uma insistência pelos membros espirituais. Um dos livros mais conhecidos da Ivone é o Memórias de um Suicida. Esta obra é considerada um marco da bibliografia mediúnica brasileira e o melhor exame sobre o suicídio sobre o ponto de vista doutrinário. Sabemos que, em caso de suicidas, é uma situação muito complicada de lidar com os nossos irmãos e que precisam de muito amor mesmo, porque só o amor transforma, né? É o que nós sabemos. Zíbia Gasparetto, também maravilhosa nas suas escrituras, nas suas obras. Ela tem uma história interessante que, quando ela se casou, ela levantou um dia à noite falando com a voz grossa, como se fosse um homem. E o seu marido, Aldo, assustou com aquilo e chamou a vizinha para poder ajudá-lo, né? E a vizinha, como já tinha um conhecimento doutrinário,
ela fez uma oração para Zíbia, aonde a tranquilizou. A partir daí, o seu marido começou a pesquisar. No dia seguinte, ele foi na livraria e comprou o livro dos Espíritos e começou a estudar. Eles começaram a estudar em casa e o Aldo procurou um centro espírita. A Zíbia, ela não poderia ir por causa das crianças, ela precisava cuidar das crianças. E assim foi feito. Eles começavam a estudar em casa e a Zíbia começava a sentir uma dor muito forte no seu braço. Como o Aldo já tinha procurado um centro espírita e já tinham orientado ele colocou um papel em frente à Zíbia junto com uma caneta. E assim ela começou a psicografar. É igual eu falei, tem o seu momento, tem a sua hora, tem o seu local certo. E que não existe nada fora do lugar. Tudo está no momento. Não existe vítima, porque sabemos que são consequências dos nossos próprios atos, né? E a mediunidade nos traz muito isso. Nos faz buscar, aprender a cada vez mais. Bom, pessoal, eu também tinha colocado aqui no slide uma forma de agradecimento para as casas espíritas aqui de Inhumas. Porque, como eu falei no início, ok, deixa eu falar aqui. A Silvia também trabalha no espaço, trabalha com um hospital psiquiátrico. Silvia, você tem uma grande missão, né? E que pedimos a Deus que continue te iluminando, te orientando, te dando sabedoria para conduzir essa missão tão bonita. Como eu falei no início, pessoal, esses médiuns, eles foram mais conhecidos. Eles se destacaram mais, né? Mas sabemos também que existem vários outros médiuns que fazem parte aqui da nossa cidade, fazem parte do nosso estado, né? Então, é preciso a gente ter também o reconhecimento com esses grandes trabalhadores. Aqui em Inhumas, nós temos 9 casas espíritas. 9 prontos socorros, né? 9 casas de prece, de orações, de luz para os nossos irmãos desencarnados e encarnados. Então, nós temos o Centro Espírita Boa Vontade, que é conduzido pela Dona Júlia, uma grande mulher, tive o prazer de conhecê-la. Na Casa da Esperança, que é a Bárbara Pessoni. No Grupo dos Humildes, a senhora Ana Maria de Moraes. No Lar de Jesus, a Joelma de Paula. No Grêmio Espírita Allan Kardec, que é o nosso irmão William, né? Na Casa do Caminho, a senhora Ilma Fernandes. No Centro Espírita Família Vila Verde, que é o senhor Olício Vila Verde. No Centro Espírita do senhor Tonzinho, que é a própria família que conduz, né? E no Centro Espírita Paz, Amor e Caridade, que é o senhor Hélio Pascoal e a dona Eufrásia. O que nós temos que falar a todos esses presidentes dessas casas espíritas é a nossa gratidão. Gratidão pela dedicação de cada um de vocês, gratidão pelos trabalhos que vocês realizam, pelo tempo que vocês disponibilizam para nos trazer conhecimento. Que Deus, que Jesus continue abençoando cada um de vocês. E que nossa missão seja tão grande quanto desses tarefeiros conhecidos que nós falamos aqui, né? Quando nós vemos a história desses irmãos médiuns, a gente imagina o tanto que ainda precisamos trabalhar, né? Que nós fazemos muito pouco ainda.
cada um colaborou com o seu dom, né? E cada um divulga o espiritismo da sua maneira. Tudo se modifica, tudo se evolui. Antigamente, o Chico, para quando ia psicografar, ele escrevia num papel a lápis. Depois que terminava de psicografar, ele ia lá e datilografava tudo que ele tinha escrito no papel. Depois, pegava o papel e apagava com borracha. Para quê? Para que ele pudesse reaproveitar aqueles papéis. Olha o trabalho que Chico teve. Hoje, nós podemos psicografar através da nossa intuição, do nosso sentimento, num celular, num computador, num tablet. Por quê? Porque a mediunidade também evolui, tudo evolui. Então nós podemos transmitir mensagens, prece, aquelas bolinhas coloridas que o Emmanuel mostrou para o Chico, que são bolinhas de amor, vibrações de amor. Nós podemos fazer isso hoje através da internet. Nós podemos levar um pensamento positivo através da internet. Isso é um trabalho também. E que a espiritualidade nos conduz através da nossa intuição. Existem médiuns, né, que fazem música, são músicos, como Elizabeth Lacerda, como o Vansan, que tocam, que escrevem letras lindas, maravilhosas, que confortam o coração de quem ouve. Então, gente, a diferença desses médiuns é que eles foram lá e fizeram o seu papel. Não esperaram por ninguém. Eles foram lá e fizeram o que eles realmente sentiram que precisavam fazer. E é isso que nós vamos encerrando aqui. Peço desculpa porque eu tinha feito um slide tão bonitinho para mostrar para vocês, mas prometo na próxima aprender de verdade e colocar para vocês uma palestra de melhor qualidade, tá? Peço a todos que agora vamos fazer a nossa oração, nossa prece final, aonde vamos elevar o nosso pensamento a Deus e pedir a fluidificação da água, né? Então, nesse momento, vamos fechar os nossos olhos. Senhor, leva a tua luz a cada irmão que aqui se encontra, encarnado e desencarnado. Senhor, que o aprendizado da noite possa ser colocado em prática no dia de amanhã. Que possamos ter juntos o mesmo pensamento, conectado com Deus, nas vibrações de amor, e que a espiritualidade maior possa sempre nos conduzir no caminho certo, que possamos sair da inércia e começar a trabalhar. Parece que, por mais que façamos, ainda é pouco. Mas temos a certeza que quando fazemos com o nosso coração tranquilo, cheio de amor, prontos para servir, sabemos que seremos conduzidos da melhor maneira. Com Jesus segurando a nossa mão, iluminando os nossos pensamentos, tranquilizando os nossos corações, vamos emitir várias bolinhas coloridas de vibrações de amor ao nosso planeta. Que cada irmão, encarnado e desencarnado, possa receber, Senhor, neste momento, o seu grande amor que tem por nós. Coloca nessas águas o remédio necessário
pois só tu, Senhor, sabes o que é melhor para nós. Com gratidão, iremos encerrar o estudo da noite com a sua prece. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que vós é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Gratidão a todos, sintam-se abraçados e boa noite. Estejam sempre com Deus, porque Deus está sempre conosco. Fiquem com Deus, paz, muita luz a todos. Grande beijo.